Olá, tudo bem? Na semana passada eu fiz uma live pelo meu canal do YouTube, aqui onde você está assistindo, mas a qualidade dela não ficou muito boa e nela a gente abordava o decreto 9785 de 2019, que é o decreto que alterou as regras acerca do Estatuto do Desarmamento. Como a live não ficou muito boa, eu decidi retirá-la do ar e estou postando esse vídeo agora gravado, tratando do mesmo tema. Eu espero que você goste. Vamos lá. O decreto 9785 de 2019, ele veio regular a questão inerente às armas de fogo aqui no Brasil. Ele revoga expressamente os decretos anteriores que tratavam do mesmo assunto. Portanto, ficam revogados ali uma série de regras que observavam o mesmo tema. Inclusive, o decreto 9685, que foi do começo do ano, e que o próprio governo Jair Bolsonaro flexibilizava a questão da posse das armas. Então aquele decreto também foi revogado agora. Ele revoga completamente o decreto 5123 de 2004 e revoga outros decretos que tratavam de assuntos inerentes à arma de fogo. Além disso, revoga no decreto 3655 de 2000, que também é um complemento à lei da arma de fogo, à lei do desarmamento, nos artigos 183 e 190. E dá, através do novo decreto, um tratamento maior, um tratamento mais amplo à questão tanto da posse, quanto do porte, como também da classificação das armas, do Sistema Nacional de Armas, do Sistema Integrado de Armas no âmbito militar. Ou seja, o decreto traz aí uma série de alterações relevantes. Então é importante estudar esse decreto, é importante conhecê-lo, é importante conhecer as alterações e algumas discussões que se colocam a partir dele. Algumas questões que têm que ser discutidas e observadas porque certamente farão diferença tanto na vida prática quanto em questões de prova e etc. O decreto é o decreto 9785 de 2019, se você quiser abrir aí para acompanhar numa aba ao lado do vídeo, acho que é interessante, embora eu vá colocá-lo aqui também a todo tempo. O presidente da República, quem decreta, o decreto é um decreto presidencial, e esse decreto ele vem regulamentar a Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Estatuto esse, que é sempre bom lembrar, embora tendo o nome de Estatuto do Desarmamento, não foi efetivo no sentido de desarmar a população brasileira, porque o dispositivo legal que proibia no Brasil a comercialização de armas de fogo para o cidadão comum dependia na época de um referendo popular e não foi referendado. Então, como não foi referendado, houve o referendo e ele foi negado pela população brasileira, a proibição da comercialização de armas no Brasil nunca existiu. O Brasil nunca teve um desarmamento. O que o Brasil teve e continua tendo são leis de restrição à posse e ao porte de armas de fogo. O próprio decreto é restritivo. Se a gente tivesse que classificar o Brasil ainda hoje, após esse decreto, como sendo um país onde o uso de armas é liberado, ou onde o uso de arma é restrito, o uso de arma continua sendo restrito no Brasil. Não é possível ostentá-la, não é possível para a maioria das pessoas portá-la, ou seja, não é possível, o acesso à arma não é possível para a maioria esmagadora dos brasileiros. Uma minoria vai ter acesso a armas. Isso não quer dizer que eu esteja defendendo o decreto. Já vou dar logo de cara a minha opinião, embora não seja o objetivo desse vídeo. Mas, na minha opinião, quanto maior a restrição do acesso a armas, melhor. O acesso a armas deve ser o mais restrito possível numa sociedade como a sociedade brasileira, onde há uma cultura de violência, onde há um problema educacional e isso gera um problema de valores, de princípios extremo, e onde me parece, na minha opinião, essa é a minha opinião, o uso de arma e a flexibilização de acesso em arma aumenta o risco potencial das pessoas. Portanto, eu sou contrário a isso. Essa é a minha opinião. Mas eu vou analisar o decreto despido da minha opinião, analisando os aspectos aqui relevantes que me parecem que são importantes para você lá numa prova que você vai fazer. O decreto começa no artigo 2º, tratando
de conceitos do que são armas de uso permitido e depois do que são armas de uso restrito. E esse conceito é extremamente importante porque esse conceito ele permite a diferença entre os crimes dos artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento, que são crimes que se referem a armas de fogo de uso permitido, para os crimes do artigo 16 também do Estatuto do Desarmamento, que tratam de armas de uso restrito ou proibido. Então, enquanto no artigo 12 e no artigo 14 há crimes que se referem a armas permitidas, no artigo 16 há crimes se referindo a armas de fogo de uso restrito ou proibido. E o que vai fazer diferença entre um crime e outro, quando ele usa a expressão de uso permitido no artigo 12, de uso permitido no artigo 14, e depois de uso restrito ou proibido no artigo 16, é exatamente essa complementação pelo decreto, ou seja, o Estatuto do Desarmamento é, nesses aspectos, norma penal em branco. E sendo considerado como norma penal em branco, ele depende efetivamente de uma regulamentação. E o regulamento, atualmente, passa a ser o decreto 9785. Então, quando o decreto, no artigo 2º, estabelece o que se considera como arma de fogo de uso permitido, depois, no inciso 2, o que se considera como arma de fogo de uso restrito, ele acarreta, obviamente, consequências para a caracterização dos crimes do Estatuto do Desarmamento. E percebam que quando ele fixa aqui que a arma de uso permitido são armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam, a linha A, de porte que, com a utilização de munição comum, não atinjam na saída do cano uma energia cinética superior a 1.200 libras-pé e a 1.620 joules, ele acaba por ampliar. Depois também na linha C, acaba por ampliar o conceito de arma de fogo de uso permitido. Ou seja, essa previsão do que é arma de fogo de uso permitido e depois do que é arma de fogo de uso restrito, levando em consideração o potencial energético do disparo, medido em energia cinética por libras-pé ou por joules, acabou por fazer com que algumas armas que anteriormente eram consideradas como de uso restrito migrassem para o uso permitido. E essa migração de armas de fogo de uso restrito para o lado do uso permitido acarreta uma novatio legis in melius, porque faz com que o crime a ser considerado deixe de ser o crime do artigo 16, que tem pena de reclusão de 3 a 6 anos e que é crime hediondo no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, desde 2017, para passar a configurar o crime do artigo 14, caso seja uma conduta de porte, de aquisição, de fornecimento, ou até do artigo 12, quando for uma situação de posse em casa, no local de trabalho, quando for o titular. Então o legislador aqui acabou por criar, o presidente da República, por meio do decreto, acabou por criar uma novatio legis in melius. Uma lei nova que beneficiou as pessoas, porque quando eu pego uma determinada arma, uma pistola 9mm, por exemplo, pelo que eu li aqui, é uma das armas atingidas por isso, que era uma arma de uso restrito, e que, portanto, se eu fosse flagrado com ela na rua, praticava o crime do artigo 16, ou se alguém encontrasse ela aqui em casa ilegalmente, praticava o crime do artigo 16. Com pena de 3 a 6 anos, crime hediondo. Agora, passa a praticar o crime do artigo 12, se for em casa, com pena de 1 a 3 anos. Ou do artigo 14, se for na rua, com pena de 2 a 4. Deixa de ser hediondo. Passa a admitir fiança, no caso do artigo 12 ou do caso do artigo 14, fiança fixada pelo delegado. O delegado de polícia na delegacia vai fixar a fiança. Então é até engraçado, né, que um governo que tem um discurso de proteção social, de aumento da segurança, acabou criando benefício para criminosos que forem flagrados com essas armas, ou que foram flagrados, né? Porque a lei penal, quando trata da situação de forma mais benéfica,
conforme artigo 5º, inciso 40 da Constituição, retroage a fatos anteriores. Então, aquelas armas que mudaram do conceito de uso restrito para o de uso permitido, como complemento do crime do artigo 16 e dos crimes do artigo 12 e 14 do Estatuto, acabam trazendo uma novatio legis in melius, uma lei nova que foi alterada em benefício, e que, conforme artigo 2º do Código Penal e artigo 5º, inciso 40 da Constituição, retroagem a fatos anteriores. Então haverá aqui uma retroatividade benéfica para beneficiar as pessoas que praticaram esses crimes com essas armas especificamente. Então esse é o ponto importante no que tange aqui ao artigo 2º da lei, quando ele traz esse conceito. Depois ele traz as armas de uso proibido. O Brasil ele proíbe, por meio de tratados internacionais, armas químicas e armas nucleares. E aqui o decreto está proibindo também armas dissimuladas que pareçam objetos inofensivos, uma muleta que na verdade é uma arma, ou um brinquedo, né? Aparência de brinquedo, mas na verdade é uma arma, isso é proibido. Depois ele trata da munição, especificamente de cada tipo de arma, e vai trazer outros conceitos relevantes no que diz respeito à arma. Depois disso, no artigo 3º, o decreto passa a tratar do SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, e é onde se mantém o registro de todas as armas de fogo de uso permitido que o cidadão comum tem, e onde também se mantém o registro das pessoas que têm porte de arma autorizado, ou seja, quem tem direito a portar armas de fogo, consta lá do SINARME. Então ele trata aqui do SINARME, ele trata do âmbito de aplicação do SINARME e etc. E depois, mais à frente, no artigo 4º, ele vai tratar do SIGMA, que junto com o SINARME é o outro registro de armas de fogo no Brasil, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Ou seja, é onde serão registradas as armas de uso restrito. As armas de uso restrito, para serem possuídas por alguém, por exemplo, um caçador ou um colecionador, ele terá que ter o registro dessa arma no SIGMA. Ok? Bem como as armas de fogo produzidas, importadas e comercializadas no país. Então esse registro é um registro complementar ao SINARME. A princípio as armas são registradas no SINARME, mas quando não for caso de registro no SINARME, elas serão registradas aqui. Então ele traz aqui no parágrafo 2º uma lista de pessoas que terão que registrar a arma lá, e depois no inciso 3 coloca os colecionadores, os atiradores, os caçadores e assim por diante. Depois ele traz aqui elementos materiais do registro, né? Como é que deve ser feito o registro, que dados devem constar e tal, e depois no artigo 9º ele começa a tratar da aquisição e do registro das armas. É importante que se entenda que o que vai ser tratado no artigo 9º é a possibilidade de que o cidadão comum, um brasileiro comum, adquira uma arma de fogo e tenha a propriedade dessa arma. O que a lei do desarmamento chamou de posse regular da arma. Ou seja, dentro de casa ou no local de trabalho, quando ele for o titular daquele lugar. Dentro do lugar de trabalho, desde que ele seja o titular daquele local. Ou seja, ele é o dono, ele é o responsável legal, ele tem cargo de direção, de gerenciamento. Qualquer pessoa que cumpra os requisitos legais pode adquirir uma arma de fogo de uso permitido para mantê-la na sua casa ou no seu local de trabalho, desde que se enquadre nessa caracterização de titular daquele local. Ele é sócio, ele está no contrato social, ou ele é um dirigente daquele lugar. Um gerente, um diretor, alguém que conste do estatuto daquele local como sendo um dirigente daquele local. Isso é o que vai possibilitar, por meio de uma aquisição regular, que ele possua a arma de fogo. Nós estamos falando de posse. A posse da arma de fogo naquele sistema. O artigo 9º vem no mesmo sentido do decreto do início do ano, do decreto de janeiro, que agora foi revogado, tratar dessa possibilidade. Quem é que pode adquirir essa arma? O que o interessado deverá fazer?
E aí ele traz aqui os requisitos: apresentar uma declaração de efetiva necessidade, ter no mínimo 25 anos de idade, apresentar o original e cópia do documento de identificação, comprovar a idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência fixa, comprovar periodicamente a capacidade técnica para o manuseio da arma, comprovar a aptidão psicológica para o manuseio da arma atestada com laudo conclusivo fornecido por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal e apresentar uma declaração de que possui lugar seguro para o armazenamento da arma de fogo, da qual seja proprietário, de modo a adotar as medidas necessárias para impedir que menores de 18 anos de idade ou pessoas com deficiência mental se apoderem da arma de sua posse. Porque isso caracteriza até um crime, né? Um crime previsto no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, que é o crime de omissão de cautela, que é omitir-se na cautela da guarda de uma arma, acabando por permitir que um menor de 18 anos ou um doente mental se apodere dela. Então o legislador ele trouxe aqui essa cautela maior no que diz respeito à autorização da posse. Então, para que ele tenha autorização da posse, ele tem que demonstrar isso. Ou seja, são inúmeros requisitos. O requisito que mais se contestava, porque esses requisitos já existiam, mas o que mais se contestava era esse aqui. Ou seja, até a existência do decreto do começo do ano e agora desse, para que eu adquirisse uma arma em meu nome regularmente, eu precisava declarar essa necessidade e um delegado de Polícia Federal responsável pelo SENARM ia analisar se ele deveria me dar essa possibilidade de adquirir a arma ou não. E ele podia chegar à conclusão de que não, olha, o Felipe não precisa dessa arma na casa dele. Se o Felipe não precisa dessa arma na casa dele, eu não vou autorizá-lo a adquirir. E era isso que era muito contestado pelas pessoas que são adeptas a um acesso maior a armas. E foi esse o grande objeto de mudança do começo do ano e agora também. Só que no começo do ano, o decreto inicial, o presidente da República colocou categorias ali que ele presumia ter necessidade de ter a arma. Então ele botava lá, a necessidade de que trata o inciso 1 será presumida nos casos, e aí listava os casos, agora não. Agora, o presidente da República generalizou isso, dizendo que presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso 1. Ou seja, os outros requisitos são objetivos. Né? São objetivos. A idade, o documento de identificação, não ter antecedentes criminais, nem estar sendo processado, nem ter inquéritos, apresentar um documento comprobatório de que está trabalhando e que tem residência, comprovar capacidade técnica por um laudo, comprovar capacidade psicológica por meio de um laudo, ou seja, tudo isso aqui ele junta tudo, bota no envelope, vai lá e leva. Essa necessidade aqui é que permitiu uma análise mais subjetiva. Não, eu acho que o Felipe não precisa ter uma arma, então eu não vou deferir a ele. E essa necessidade passa agora a ser presumida para todo mundo. Ou seja, o novo decreto amplia ainda mais a possibilidade de posse de arma que o decreto do começo do ano já trazia. Houve uma ampliação ainda maior disso, ou seja, uma possibilidade ainda maior de que se tenha o acesso à arma. Já o parágrafo 2º diz que o indeferimento do pedido de registro, ou seja, o indeferimento desse pedido necessariamente, depende de comprovação documental de que não são verdadeiros os fatos ou circunstâncias alegados para efetiva necessidade. Ou seja, é necessário que se traga ali um documento, e esse documento é que vai ser utilizado para caracterizar a ausência da necessidade. Ou que ele, né, tem aqui as situações, ou instrui o pedido com declarações ou documentos falsos.
ou o interessado mantém vínculos com grupos criminosos ou age como pessoa interposta de quem não preenche os requisitos referentes nos outros incisos. Ou seja, eu estou usando alguém para comprar uma arma para mim porque eu tenho antecedente criminal. Estou usando alguém para comprar uma arma para mim porque eu não tenho capacidade técnica de manejá-la. Ou então que o interessado não tem a idade mínima ou que ele não apresenta um ou demais documentos exigidos. Então é importante aqui se entender que houve uma ampliação ainda maior da possibilidade de aquisição de uma arma, de propriedade de uma arma, de ter a arma na sua casa ou no seu local de trabalho quando você for o titular. Enquanto o decreto do começo do ano trazia categorias, situações específicas, agora ele generalizou. Qualquer pessoa pode adquirir uma arma, desde que cumpra esses requisitos. Que se você for pensar, ainda são restritivos, né? Não pode ter antecedente criminal, tem que ter mais de 25 anos, tem que demonstrar capacidade de manuseio, tem que ter capacidade psicológica e tem que declarar necessidade. E é possível que se constate que não havia necessidade. Olha, ele disse que precisa da arma porque ele foi ameaçado, mas não tem nenhum registro de ocorrência dele por crime de ameaça. Porque ele mora num lugar onde não tem policiamento. Olha, mas está aqui o batalhão da PM dizendo que tem policiamento, sim. Ou seja, se o Estado quiser negar, tem caminhos para negar. Basta que ele procure verificar se aquela necessidade era realmente real ou não. Presume-se como verdadeira, mas o Estado pode fazer uma contraprova dessa presunção. Ok? Pode fazer uma contraprova disso. Depois o decreto segue aqui ainda falando sobre os requisitos, né? Fala aí sobre a capacidade técnica, sobre a questão psicológica e tal. Depois ele dispensa o cumprimento dos requisitos 6 e 7 para alguém que já tem direito a porte de arma ou que foi submetido a avaliações psicológicas por outras razões. Depois ele traz aqui elementos mais precisos sobre a questão do registro. E aí aqui no artigo 10 ele dispõe que o certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal, precedido de cadastro no SINARME, tem validade no território nacional e autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente na sua residência ou no interior, ou nas dependências desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Então ele não pode circular com essa arma, ele não pode levá-la no carro. Ah, mas se ele trabalha no carro, é um motorista de Uber, não pode. Se ele trabalha no carro, é um caminhoneiro, não pode. Se ele não tem o porte, ele não pode. A arma tem que ficar em casa ou nas dependências da casa ou no local de trabalho, desde que ele seja o titular ou responsável legal pelo local. E aí ele diz aqui o que se considera como isso, né? Interior da residência ou dependência dessa, toda a extensão da área particular do imóvel, edificada ou não, em que resida o titular do registro, inclusive quando se tratar de imóvel rural. Isso foi uma novidade, né? Porque aqui no imóvel rural havia o entendimento de que a casa, a residência era a casa. Então, se eu tenho uma fazenda lá de 10 hectares e tem uma casa lá dentro, ali eu podia ter a arma, mas eu não podia estar circulando com ela pela fazenda. E com esse conceito aqui se estende a essa possibilidade. É possível que o fazendeiro lá circule pela fazenda dele com a arma que ele tem a posse. Mesmo sem ter autorização de portá-la, ele está dentro da propriedade dele e, portanto, se considera como posse e não como porte. No interior do local de trabalho, inciso 2, toda a extensão da área particular do imóvel, edificada ou não, em que esteja instalada a pessoa jurídica registrada como sua sede ou filial. Então a mesma coisa, né? Se aquela pessoa jurídica ocupa um galpão imenso, ele pode estar em qualquer lugar do galpão. Um prédio de vários andares, ele pode estar em qualquer lugar daqueles andares. Imagina, por exemplo, o reitor de uma universidade. Ele pode portar, ele é dirigente, ele é responsável legal, ele pode ficar com a arma dele em todas as instalações da universidade sem ter porte de arma, apenas com a posse de arma, porque lá é o local de trabalho dele e ele passa a ser o titular ali. Então, mesmo sem ter autorização de portá-la, como ele tem o registro da arma, ele pode ficar com ela ali.
E aí ele diz aqui o que é titular do estabelecimento ou empresa, é aquele que está no contrato social definido assim, e responsável legal, aquele que está designado num contrato individual de trabalho com poderes de gerência, que seria o caso de um gerente, de um diretor, de um reitor e assim por diante. Então ele trata dessa possibilidade, depois ele fala aqui como deve ser o trânsito da arma, se ele quiser levar da casa para o lugar de trabalho, ele tem que ter autorização para isso, e assim por diante. Depois ele trata aqui da posse de arma de fogo de uso restrito ou proibido, no caso dos atiradores, caçadores e etc. E aí ele vai tratando especificamente dessas situações aqui junto ao sigma. Depois, no artigo 12, trata da transferência de propriedade da arma, é um bem como outro qualquer, pode ser comercializado, então eu posso vender, posso doar e etc. Depois ele trata aqui da obrigação de comunicar, caso tenha a perda, o furto, o roubo da arma, no artigo 13. Então, a necessidade de realizar essa comunicação. Depois ele trata no artigo 14 da cassação da posse e do porte de arma de fogo. Acho que eu passei aqui, deixa eu voltar. Não, tá certo. Então depois aqui no artigo 14 ele trata da cassação em determinadas situações e tal. E ele vai seguindo aqui então com a lei, e aí trata da possibilidade de venda de armas de fogo, desde que o estabelecimento comercial seja credenciado pelo Comando do Exército no artigo 16. E aí ele vai trazer requisitos para esses estabelecimentos comerciais, onde a arma de fogo será comercializada. Depois ele trata de aquisição de munição pelo titular da arma. O decreto também ampliou a quantidade de munição que é possível ser adquirida por quem tem propriedade da arma e etc. E aí ele chega aqui na parte que foi a grande novidade aí do decreto, que na verdade, né, o decreto já vem cheio de novidades. Primeiro, quando ele transfere armas de uso restrito para uso permitido. Já é uma grande novidade que causa inclusive mudança penal, mudança nos crimes. Depois ele amplia a posse. Então agora qualquer pessoa pode adquirir uma arma de fogo desde que cumpra aqueles requisitos ali, e a declaração de necessidade independe de emprego, independe do tipo de atuação profissional, independe de ameaças, ou seja, diferente do decreto do começo do ano, que ainda restringia, agora ampliou. A posse foi ampliada loucamente. Depois ele muda o conceito de residência ao interior dessa, para englobar toda a área rural, por exemplo. E agora ele vai tratar do porte. Legal? Do porte de arma. Que é o direito de levar a arma com você onde você for. O direito de levar a arma com você na rua, no seu carro, no seu local de trabalho, se você não for o titular. Então eu sou professor, por exemplo, numa faculdade, não sou titular de lá, não sou gerente, não sou diretor, e eu tô lá com a minha arma. Porque eu tenho autorização de portá-la. Então agora ele passa a tratar do porte da arma, desse aspecto inerente ao porte da arma. E aí, nesse aspecto inerente ao porte da arma, o legislador, lá no artigo 20, diz que o porte de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal, é pessoal, é intransferível e terá validade em todo o território nacional. E garantirá o direito de portar consigo qualquer arma de fogo, acessório ou munição do acervo do interessado. Eu não li ali atrás, né, mas a lei autoriza, o decreto autoriza que as pessoas que têm o registro, que vão lá e conseguem autorização para comprar uma arma, tenham até 4 armas. Em situações excepcionais, esse número pode ser ampliado. O porte de arma não está mais vinculado à arma X ou Y. Se eu conseguir uma autorização para portar arma, eu posso portar qualquer arma registrada no meu nome. Então, se eu tenho 4 armas, eu posso escolher que eu vou levar naquele dia. Eu posso portar qualquer uma das 4 armas. Não há mais a necessidade de que a arma seja essa ou aquela. Seja essa ou aquela. Depois ele trata da taxa, né, o pagamento de uma taxa. E aí no parágrafo 2º ele diz que o porte de arma de fogo de uso permitido é deferido às pessoas que cumprem os requisitos do parágrafo 1º do artigo 10.
E aí ele diz que considera-se cumprido o requisito do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10, que é a necessidade, para essas pessoas aqui. Ou seja, para que eu tenha porte de arma, vamos voltar lá no artigo 10 para você lembrar. Eu preciso cumprir os mesmos requisitos que eu preciso cumprir para ter direito a adquirir uma arma. Cadê o artigo 10? Passei já 2 vezes dele. Aqui. Na verdade, eu acho que é artigo 9º, né? Acho que o presidente errou aqui. Deixa eu reler o artigo. O porte de arma de fogo de uso permitido é definido às pessoas que cumprem os requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 10 da lei. Da lei, claro, da lei. Claro, porque a lei no artigo 10, eu estava olhando do decreto, óbvio, burrice. Porque o Estatuto do Desarmamento, no artigo 10, trata do porte de arma. E aí ele diz aqui, no parágrafo 1º, quais são os requisitos. Quais são os requisitos para eu ter direito a um porte de arma? Primeiro, eu tenho que demonstrar a efetiva necessidade por exercício da atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física. Segundo, eu devo atender às exigências do artigo 4º da lei. E terceiro, eu devo apresentar um documento de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. Esse requisito aqui é que sempre foi muito criticado. Eu tenho que demonstrar, não era só declarar, eu tenho que demonstrar a efetiva necessidade em razão da minha profissão ou de uma ameaça à minha integridade física de que eu preciso daquela arma. Ou seja, havia aqui uma necessidade mais ampla, né? Não era simplesmente a demonstração a declaração da necessidade. Era necessário demonstrar a efetiva necessidade. E aí o delegado lá responsável pelo Senarme negava o direito ao porte de arma com base nisso. Olha, eu não vou conceder o porte de arma para essa pessoa porque ele não tem necessidade. Eu acho que ele não precisa. O que o decreto está fazendo? O decreto está dizendo aqui que esse requisito considera-se cumprido se o requerente for, e aí ele traz uma lista de pessoas. Então, se o requerente for qualquer uma dessas pessoas, presume-se a necessidade de ter a arma. É presumida a necessidade dele ter a arma. O legislador, ou melhor, o presidente, criou aqui uma presunção. Criou aqui uma presunção quanto a isso. Criou uma presunção de que é necessário uma arma de fogo, portar uma arma de fogo em determinadas situações. Então há uma presunção por parte do decreto do presidente da República. O decreto presumiu essa necessidade. E presumindo essa necessidade, não é necessário que se comprove isso, não é necessário que se faça uma comprovação. Para essas pessoas, instrutor de tiro ou armeiro credenciado pela Polícia Federal. 2. Colecionador ou caçador. Vejam, o atirador não entrou aqui, só o colecionador ou o caçador. Agente público, inclusive inativo. E aí ele trouxe aqui uma série de situações. Da área de segurança pública, da Agência Brasileira de Inteligência, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo lá do ECA, que exerça atividade com poder de polícia administrativa ou de correição, então os corregedores, por exemplo, numa estatal, de órgãos de polícia das assembleias legislativas dos estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, detentor de mandato eletivo do Poder Executivo, Legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, então os vereadores todos. Imagina que loucura no interior, os vereadores todos com direito ao porte de arma. Os prefeitos todos, que exerça a profissão de advogado. Cuidado, né? No outro dia o presidente gravou uma live dizendo que era para qualquer advogado. Não, só para advogados públicos.
Porque isso está pendurado ao inciso 3. Agente público, inclusive inativo, que exerça a profissão de advogado. Então me parece que a interpretação aqui é restritiva. É o advogado-geral da União, é o advogado da União, AGU, é um PGE, um PGM, talvez um defensor público, pessoas que advogam por meio de um cargo público. E advogando por meio de um cargo público terão essa necessidade de ter a arma. Que exerça a profissão de oficial de justiça. Então aqui são agentes públicos. Depois, proprietário de estabelecimento que comercialize armas de fogo ou de escolas de tiro, ou dirigentes de clubes de tiro, residentes em área rural, profissional da imprensa que atue na cobertura policial, um jornalista de área policial, o da Atena, né, vai poder ter um porte de arma. Conselheiro tutelar, agente de trânsito, que normalmente são pessoas sem um treinamento maior. Motorista de empresas e transportadores autônomos, ou seja, qualquer caminhoneiro de empresa de transporte ou autônomo que tem lá o caminhão dele poderá ter porte de arma. E funcionários de empresa de segurança privada. Ou seja, isso, cuidado, né? Presume o requisito do inciso 1 do artigo 10 lá do Estatuto do Desarmamento. Isso não quer dizer que não dependa dos demais requisitos. Depende. É necessário que se demonstre aqui a existência dos demais requisitos. É necessário que se demonstre aqui que ele atende os demais requisitos. Ou seja, os requisitos todos do artigo 4º da lei, que na verdade são os mesmos que nós vimos lá no decreto. Laudo psicológico, capacidade de manuseio da arma, não ter antecedentes criminais e etc. Então não é qualquer caminhoneiro. O caminhoneiro vai ter que ter lá um laudo psicológico, vai ter que ter capacidade de manuseio da arma, ele vai ter que ter uma série de fatores ali que o autorizem a aportar a arma. O parágrafo 3º, portanto, criou uma presunção para essas pessoas aqui. O parágrafo 4º diz que a presunção de que trata o parágrafo 3º se estende aos empregados de estabelecimentos que comercializem armas de fogo e de escolas de tiro e de clubes de tiro que sejam responsáveis pela guarda do arsenal. Então, aqueles que são responsáveis por guardar as armas lá terão direito a aportar armas. O artigo 21 segue dizendo que o porte de arma de fogo é documento obrigatório para a condução da arma e que conterá os seguintes dados: prazo de validade, que é de 10 anos, identificação do portador e assinatura e carimbo em função da autoridade concedente, o delegado de Polícia Federal lá que concedeu o direito de portar a arma. Na hipótese de arma de fogo decorrente de prerrogativa de função, o seu titular conduzirá o documento funcional ou equivalente. Por exemplo, um juiz não precisa de porte de arma do Sinarme, desde que ele compre a arma regularmente ou consiga uma arma lá do tribunal ou da própria polícia, ele pode portar aquela arma regularmente. O porte de arma é revogável a qualquer tempo, claro, né? Se ele descumprir as características, ele tem a revogação. E ele tem obrigação de comunicar imediatamente mudança de domicílio, como também extravio, furto, roubo, ou seja, a arma desapareceu, ele tem que comunicar aquilo imediatamente à autoridade competente. Fica vedado a ele portar a arma ostensivamente e portar a arma em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas ou de medicamentos controlados que provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor. Então, evidentemente que se o portador de uma arma, a pessoa que tem porte de arma, decide sair para beber com os amigos, não pode levar a arma. E ele não pode portar a arma ostensivamente, por enquanto, aqui no Brasil. Ok? Por enquanto, aqui no Brasil. Depois ele trata do porte de arma de caçador. Depois ele afirma que é garantido o porte de arma aos militares e aos integrantes de instituições policiais da esfera federal, estadual e distrital, e os policiais das câmaras dos deputados e do Senado, em razão do desempenho
da sua função e aí regula isso aqui nesses dispositivos. Portanto, é nessa parte que trata do porte de arma que as maiores novidades da lei vieram, né, que o decreto inovou. Ele inovou em vários aspectos, como a gente viu, mas é principalmente aqui nesse aspecto do porte de arma que o decreto acabou por ampliar. Isso não significa, é sempre bom dizer, que o Brasil tenha passado a ter uma legislação que permite o porte de arma para qualquer pessoa ou que permite a posse de arma para qualquer pessoa. Não, né? A gente viu aqui que continua havendo restrições à posse e ao porte de arma, que são restrições relevantes e que devem ser observadas. Mas, ao mesmo tempo, houve uma ampliação, sem dúvida nenhuma. A legislação continua sendo restritiva, mas foi ampliada a possibilidade de portar arma, de possuir arma, dentro desse contexto que está aqui. Então esse decreto acabou sim ampliando essas situações. Parece que esses são os pontos mais relevantes. Depois tem vários outros aqui, por exemplo, atiradores passaram a ter o direito de portar uma arma com eles, municiada, quando estão indo para o stand ou voltando. Então há aqui uma série de outros fatores importantes na lei, fala de guia de transporte, enfim, trata de alguns outros aspectos aqui que são relevantes, mas que eu acho que vocês podem dar uma lida sozinhos, sem muita dificuldade, ok? Os pontos que eu queria tratar mesmo eram esses, porque são esses os pontos de atualização, são esses os pontos que me parecem que serão cobrados nas provas. Isso não tira a sua responsabilidade de ler o resto do decreto, ok? Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço, até a próxima.